Então, nós vamos falar hoje o nosso estudo, o estudo 26 do livro de Marcos, tá? E hoje nós vamos conseguir falar um capítulo inteiro, porque é o mesmo assunto. Então, alguns estudos nós pegamos só partes, porque eu gosto de separar por lote, por tema, para ser mais fácil você entender a sequência das coisas, tá? Então, nós sabemos que Jesus já entrou em Jerusalém, o povo já saudou bastante, ele já começou a fazer as curas, ele começou já a bater de frente com a religiosidade daquele povo, né? E assim, na maior parte nem era tanto o povo seguia, eram os fariseus, né? E os escribas que tentando pegar Jesus numa pegadinha, né? Então Jesus ia para o templo, nós vimos semana passada que ele estava lá no templo ensinando, papapá, e agora ele saiu do templo. E diz o seguinte: a primeira pergunta é: qual a observação do discípulo que fez com que Jesus lhe contasse o que estava por vir? Então vamos lá. Saíram do templo. Então diz o seguinte, Marcos 13, 1 e 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Quer dizer, ele estava assim, achando o máximo a construção do templo, né? E Jesus lhe disse: Você vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uai. Aí o povo já ficou, uai, o que será que ele está falando isso, né? Então a pergunta 2 vem assim: qual a dúvida dos discípulos e quem eram eles? Vamos lá. Aí Jesus saiu do templo, um dos discípulos, que aqui não fala quem é, Marcos não conta quem foi, ficou assim deslumbrado com a construção do templo. E aí Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de frente para o templo, tá? E Jesus sentou enquanto Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Olha que barato! Olha que barato! Tem um monte de discípulos seguindo lá, né? E aí, sempre tinha os membros da diretoria. São aqueles que ficavam mais perto de Jesus e eles sabiam mais, porque eles perguntavam, então eles estavam vendo as coisas que Jesus fazia, eles tinham mais maturidade do que os demais. Porque você veja, quando Jesus foi curar a filha de Jairo, Jesus só deixou entrar Pedro, Tiago e João. Por quê? Era o pessoal que tinha um nível de maturidade suficiente para não se escandalizar e para ter fé, tá? Porque Jesus opera em cima da fé, né? E aí, quando Jesus foi lá no Monte da Transfiguração também, eram só 2 e 3. Então, é assim que acontece mesmo. E até hoje nós vemos no nosso cotidiano que existem pessoas que são mais próximas, pessoas que você fala mais coisas do que com todo mundo. Mesmo que a sua vida não tenha nada para esconder, você vai conversar mais com quem você tem mais afinidade, geralmente de personalidade. Tá? Nós vemos muito isso entre pais e filhos, né? Uma mãe não ama um filho mais do que o outro, ela ama todos igual. Porém, tem aquele que parece mais com ela. Então, onde vai conversar mais. Então, o outro já fica mordido, achando que minha mãe não me ama, né? Não é questão de afinidade, mas o amor é igual a todos. E assim acontecia com Jesus. Tinha aqueles que estavam mais pertinho, viam tudo acontecer de perto. Pedro andou sobre a palavra de Jesus, lá no mar, tá, todo mundo sabe a história, ele andando, por quê? Ele sabia que ele podia arriscar, descer do barco, que Jesus, a palavra de Jesus ia sustê-lo, né? Então, por que ele sabia? Porque ele já tinha visto muita coisa acontecer. Então, é sempre bom você estar ligado o que está acontecendo com o chefe, que no caso era Jesus. E aí, eles perguntaram para Jesus descrever o que ia acontecer. Então, é interessante que Jesus começa a contar aqui, é interessante você pegar aqui, o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 24 de Mateus. Você lê que isso é o resumo do Apocalipse todo. Então, em Mateus, Jesus resume de uma forma mais detalhada, e aqui Marcos resume mais ainda. Então, o que é que Jesus falou assim a respeito do fim dos tempos? Nós estamos ligando a televisão e vendo que as coisas estão acontecendo, Jesus está vindo, nós vemos uma geração de jovens se movimentar, se mobilizar para ir atrás, pregando o evangelho de uma forma bem intensa. Nós vemos batismo que era para ser de 30, foi de 3 mil, então está acontecendo isso na Terra. Então, eu creio que nós vamos ver o último avivamento, tá? Antes que venha o arrebatamento. Mas, vamos lá, o que Jesus explica?
A pergunta 3, descreva os 4 acontecimentos que precederão o fim. Então, vamos lá, anotem no papelzinho o seguinte. Então, Jesus passou a dizer, vede que ninguém vos engane, tá? Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. A gente que mora no Brasil, acho que vocês vão lembrar, tem um cara no sul, que o nome dele é Henry. Ele diz que ele é Jesus, tá? Meu, ele é uma figura. O cara é culto pra caramba, mas é doido de pé. Ele usa a roupa, gente, ele usa até a coroinha de espinho na cabeça, tá? Ele tem digamos, discípulas dele, tem que usar aquela roupa do tempo bíblico. E ele conhece a Bíblia tão legal que quando eu vi ele numa entrevista do Jô Soares, ele foi lá um punhado de vezes, mas eu vi uma. Meu, ele fala tudo na primeira pessoa. O cara é muito louco, ele conhece a Bíblia. E ele diz que ele é o Cristo, que ele é Jesus. Então fala assim, não, porque quando eu morri, não, porque meu pai mandou. É muito louco você ver, tá? Se não fosse trágico, seria cômico. Então, isso é um exemplo que nós temos no Brasil, imagine no mundo. Quantas pessoas falam que são o Messias, tá? Em contrapartida, já tem o judeu, né, que não acredita nem em Jesus. Então, são os dois extremos. Não, vamos lá, deixa o judeu de lado. Aí, Jesus continua. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, primeira coisa que vai acontecer, vai começar a aparecer uns dizendo ser Jesus, tá? Isso já tem. Rumores de guerra e guerra. Gente, o mundo está em guerra. Só a Ucrânia, vai quanto tempo está a Ucrânia e a Rússia? Que era uma guerrinha para começar, a Rússia atacou, que era para terminar em 3, 4 dias, gente, está meses aquele negócio ainda. Então, isso porque são interesses políticos que tem em volta disso, tá? Então, são guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Aí vem. Se levantará nação contra nação. Ó, 0% de surpresa. Reino contra reino. Então, são as nações se levantando uma contra a outra, nós estamos vendo isso, não é novidade. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Não é ter terremoto, gente. Quantos já tiveram? E tsunami e tudo mais, tá? Tem um estudo que diz que aqui nos Estados Unidos tem uma falha, né, de São Andrés, que é lá na Califórnia, mas tem uma outra que vai abrir de acordo com um tsunami que vem da Europa e que vai dividir o país em 2 partes, tá? Os Estados Unidos vai ser dividido mesmo, porque vai ter uma falha que vai haver um grande terremoto que está abalando todas as placas tectônicas do solo, aqueles negócios lá que geógrafo manja, e eu não tanto, mas são os terremotos que estão acontecendo. Aí diz assim, e fomes, também tem, vamos lá. Essas coisas são o princípio das dores. Então, tudo isso que está acontecendo hoje é o princípio, tá? E tudo isso está acontecendo, tá? Aí os discípulos começaram a perguntar, né? E acho que aquela cara de paisagem, o que vai acontecer? Então, pergunta o que acontecerá com os discípulos de Jesus? Olha lá. Está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, aqui são as igrejas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Gente, não precisa ser agora. Paulo, Silas, todos os apóstolos passaram por isso. Então, isso aqui já foi e ainda vai continuar sendo. Mas é necessário, primeiro, que o evangelho seja pregado em todas as nações. E aí tem muita gente que acha que Jesus não está vindo porque ainda há povos que não conhecem a palavra de Deus. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu li num livro muito interessante, que era um livro de missão. Eu tenho que lembrar que livro é esse, porque eu estou em dúvida de 3 títulos que era. Eu vou procurar e eu falo com vocês semana que vem. O que acontece? O livro diz que um missionário foi para... Tinha uma igreja que mandava missionário para uma tribo de índio aí, tá? E todos que chegavam lá, os índios matavam. Matava mesmo. Escreveu, não leu, matava. E aí foi um rapaz, ele era médico, dentista, não sei, e ele disse que ele era não missionário, ele era sanitarista. Chegou lá para conversar lá com o pajé, o chefe lá da tribo. E é muito engraçado que o chefe da tribo começa a contar para ele o plano da salvação, só que com outros nomes.
Então, ele falou lá, usou uma palavra lá, que era o Deus, depois mandou o filho dele para a terra, aí o povo estava mal, aí o Deus dele chamou não sei quem para fazer um barco, fez um barco, salvou, e contou toda a história, o plano da salvação, e mandou o filho dele morrer numa cruz e não sei o quê, e é esse Deus que nós adoramos. Vem os missionários aqui e falam que isso não existe, porque usavam outros nomes. Quem sabe toda a terra está ouvindo, Deus não é injusto. Ele não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que o evangelho foi contado para mim, ele vai ser contado para qualquer pessoa. Não existe. Então, por isso que eu digo, fale a tempo e fora de tempo. Sabe por quê? O fulano está lá, você falou de Jesus um dia para ele, aí ele está lá morrendo, lá no último instante. Eu acho que Deus faz trazer à memória dele aquilo que você falou um dia. Um versículo que você deu, um folheto que você deu. Deus pode plantar, porque a nossa palavra é a semente. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E Jesus fala que nós temos que semear. Semear é o quê? É falar do amor de Cristo. E se você não sabe falar, fala o que Jesus fez por você. Aí já é muito legal, porque é testemunho vívido. Então, o que você vai fazer? Você fala, mesmo que a pessoa não queira saber. Ficou lá na cachola dela. E no último dia, na hora que ela estiver morrendo, Deus vai fazer ela se lembrar disso, eu tenho certeza, porque Deus dá oportunidade para todos, tá bom? Então, vamos lá. E aí, já pulei da... Vamos lá, quinta pergunta. Relacione os eventos da grande tribulação e os conselhos de Jesus. Aqui é muito legal. Nós vimos aqui, é o princípio das dores. E aqui nós vemos a tribulação. Eu não vou me pegar nesse vídeo para falar, porque eu quero falar só o que Marcos contou. Porém, se você tiver curiosidade para saber, tem lá no canal um estudo do livro do Apocalipse. São 28, 25 estudos, não sei ao certo, que explicam cada tema do Apocalipse. Então, se você quer saber mais profundamente, os vídeos são curtinhos, é só você entrar lá, põe enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma coisa, e vai escutando o estudo que nós fizemos, e sim, do Apocalipse, tá? Então, Jesus aqui, ele começa a descrever o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que Jesus está falando aqui? O abominável da desolação, aqui, eu creio que ele está falando, onde uma coisa não vai ter no lugar, é o seguinte, diz que o anticristo, ele vai entrar e o judeu vai pensar que ele é o Messias. Durante 3 anos e meio, ele vai ser aceito e o Messias vai ser ele vai ser a representação do Messias, né? Só que depois de 3 anos e meio, ele vai profanar o templo do judeu. Então, aqui que Jesus fala, vai profanar e tem coisas que não vão estar no próprio lugar. É aí que o judeu vai descobrir que ele não é o Messias, porque ele vai vilipendiar o templo dos judeus, tá? Então, aí ele diz, quando você ouvir isso, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. E eu vou contar para você. Já tem pessoas, são milionários, estão construindo mansões nos montes, com abrigo, com bunker, com tudo, tá? Com despensa, porque o negócio já tá tão assim que o povo já tá sabendo que vai acontecer mesmo. E eu sei que tem uma moça no Brasil, até esqueci o nome dela, que ela escreveu Manual da Tribulação. Como sobreviver na tribulação. Então, ir para monte ensina a cultivar alimento na terra, o que é, porque vai ser perseguido. Então, é muito interessante isso aí, tá? Não comprei, também não tive a fim de ver, mas eu sei que tem. Então, o que Jesus fala assim? Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa coisa alguma. Quando você tiver ouvido isso, que isso vai acontecer, foge, tá? Ao que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno. Gente, é muito louco, né? Como Jesus pensa em tudo, né? Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Por quê? Vai vir o engano, o espírito do engano. Então, é assim, aquele fala, não é bem assim. Então, você ouve hoje, né, 23 de março de 2023,
Em dezembro, um cara falou que hoje ia ser o arrebatamento da igreja. Eu acho muito engraçado, porque se Deus não contou para Jesus quando ele estava aqui, ele foi contar para os outros, né? Para quem é você na fila do pão, para saber coisa mais do que o próprio Jesus, né? Mas tem gente que se acha, então tudo bem. Mas agora nós estamos vendo que a ideia de extraterrestre está sendo vinculada. O governo dos Estados Unidos está, de vez em quando aparece, nave aqui, nave lá. Vocês não acham que tudo isso é pegadinha para dizer não foi o arrebatamento, os extraterrestres abduziram as pessoas? Então, o que acontece? Tudo é uma cadência que você vê em vários lugares do mundo. Agora estão vendo nave espacial. Na Flórida, o pessoal tirou imagem lá das naves extraterrestres. É o quê? Preparando o mundo para a hora que tiver o arrebatamento, a ideia que eles vão vender é o quê? Foram extraterrestres que abduziram, tá? Então, o tempo foi abreviado, porque senão muita gente ia ser enganada, tá? E aí tá lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acredite. Sabe por quê? Jesus diz que todo olho vai ver ele descer. Então, não acredite se alguém falar assim, ele desceu, mas você não viu. Não, não, não. Quando ele vier, você vai ver. Você vai ver, tá? Você vai ser arrebatado ou você vai ficar, você vai ver, porque diz que todo olho verá a chegada de Jesus. Então, esse negócio de falar, chegou lá na China, esquece, não foi, porque ele vem nas nuvens e diz que todo olho vai ver. Então, qualquer lugar do mundo vai poder ver. Então, não aceite alguém dizer que chegou e está escondidinho lá, tá bom? E aí tem, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próximos eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Quer dizer, que você não seja pego de surpresa, porque ele está contando tudo que vai acontecer. Aí você, nem era aqui, não estou preparado. Pois é, dançou o cabeção, porque Jesus já, desde aquela época, ele já explicou. Porque você não sabe o dia que vai ser, mas ele fala, nós vamos ver aqui no final do capítulo, ele fala a história da figueira, que ele explica como você não sabe exatamente, mas pelo andamento da coisa, você sabe que está chegando. Então, vem lá. O que precederá a vinda do Filho do Homem? E aí ele fala, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Alguém já viu cometa? É a estrela caindo do céu, tá bom? O sol se escurecerá. Sabe aquela história da lua, o eclipse de sangue? Na Bíblia fala, o Apocalipse fala da lua de sangue. Nós agora estamos vendo, de vez em quando tem um eclipse lá, a lua fica vermelha. Então, quer dizer, você precisa ser muito... deixa eu ver, analfabeto de Bíblia, para não perceber que tudo isso são sinais, tá? E é para você ficar com medo? Não, é para você ficar feliz, porque você vai ser arrebatado, e vai morar na eternidade. Agora vamos lá. Pergunta 7. Qual é o papel dos anjos nesse episódio? Aí vamos ver o que é que os anjos vão fazer. Então se verá o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Tem até musiquinha, a gente que é crente há muito tempo conhece esse corinho, tá? E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os anjos são membros da diretoria que vão organizar a fila, eu acho, né? Então, Deus vai mandar os anjos para organizar a fila. Eu acho que é isso, porque diz que os anjos que vão juntar o povo, né? Então, tá bom. E aí, Jesus fala, na pergunta 8, ele saiu e falou, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está vindo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, ele está falando, se você sabe, por exemplo, que a árvore tem aqueles negocinhos assim, e que aquilo vai dar um fruto, você sabe por quê? Por experiência, porque você já ouviu falar que isso é o que acontece antes. Então, é muito comum, a gente está vendo uma chuva, aparece o arco-íris, você sabe que a chuva vai parar, porque apareceu o arco-íris, não vai chover mais, tá? Você sabe que quando, por exemplo, quando tem geada, né? Quando depois da geada, o dia tá azul, tá céu.
Então, isso a gente vê muito com o índio. O índio observa muito essas coisas da natureza e ele sabe dizer o que vai acontecer baseado nos sinais. Então, o que Jesus está falando? Pega da mesma maneira que você consegue reconhecer uma colheita, reconheça a vinda do Filho do Homem, tá? Porque ele está às portas. 9. De acordo com o texto, o que é eterno? Ai, gente, isso é o máximo. Veja bem, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é fiel, justa e atual. Então, pode acontecer qualquer coisa, mas as palavras não vão passar. As palavras são os que vão, que vai ficar. Mesmo depois do arrebatamento, a palavra vai continuar se cumprindo, porque foi ele que falou, não é qualquer um, tá? E aí vem, pergunta 10. Quem sabe a data exata? Aí eu acho muito legal que Jesus pega e fala assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aí vem a pergunta, Jesus até hoje não sabe? Eu acho que agora ele já sabe. Ele não sabia quando ele estava aqui na Terra, mas acho que ele já deve estar sabendo. Aliás, eu acho até que ele já saiu, ele está parado no pedágio, porque pelas coisas que estão acontecendo aqui no mundo, gente, mano do céu, né? Ele já está chegando. E aí, no final de tudo, Jesus dá um conselho, tá? Que é para a gente ficar ligado, para a gente não deixar assim, esmorecer, ficar com medo. Tem gente que tem medo de estudar o Apocalipse, tem gente que tem medo de falar do final. Enquanto você tiver medo, você não vai ver que grande barato, que maravilha que é você ser salvo. Então, você estuda o Apocalipse, veja lá o meu estudozinho lá, que você vai ver no canal, o estudo do Apocalipse, você vê e você fica feliz, porque você sabe que você está incluído naquele grupo. Então, Jesus vai falar agora, assim, o que nós temos que fazer hoje? Hoje, 23 de março de 2023, como eu vou viver o meu dia hoje, já sabendo que as coisas estão vindo? Aí Jesus fala assim, estai vós de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro que ordena e vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que ele, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai e orai, tá? Então, o que ele está falando? Dá o exemplo de um dono da casa que saiu e ele falou, vou voltar, mas ele não disse quando. E assim nós temos que fazer. Jesus disse que ele vai voltar. Ele contou o que vai acontecer. E nós temos que estar esperando. Esperando, não é se desesperando. Eu vou dar uma folga de crente. Eu vou pegar e vou deixar de ser crente que só um final de semana, porque tem uma festa doideira, eu vou lá que nem uma doida. E aí, no domingo, eu volto a ser crente de novo. E se Jesus volta nesse intervalo? Tá? Então, Jesus fala para você não brincar. Não brincar, vigiar e orar. E o que é? Vai ficando de olho, vai vendo as coisas acontecendo e vai orando, pedindo para que o Senhor nos preserve a vida dos nossos queridos, que os nossos queridos encontrem a salvação, que os nossos conhecidos possam encontrar a salvação. Isso é que é o amor que nós temos que ter, até pelos nossos inimigos, tá? É desejar que a salvação de Cristo atinja a todos, porque ela foi dada a todos. Deus não faz exceção de pessoas. Quanto mais foi perdoado, mais amado vai ser. Então, quanto mais pecado a pessoa tiver, mais perdão ela vai ter, mais apaixonado por Jesus ela vai ser. Então, não existe pecadômetro, não existe o seu pecado é mais leve do que o do outro. Não, é tudo pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, nós temos que amar os nossos inimigos, que orar por eles, para que eles encontrem a salvação, mesmo porque gente feliz não atrapalha, tá? Então, gente salva não atrapalha a vida do outro. Se está atrapalhando é porque não está salvo. É mais ou menos assim, tá? Não é gente comprometida. Então, aquela pessoa que nasceu de novo, ela sabe que ela tem que contagiar o próximo com o seu amor. Isso é uma diferença entre amar e gostar, tá? Nós estamos falando de amor. Amor é você orar por aquela pessoa, é você desejar o bem, desejar a salvação dela. E fique esperto olhando os sinais acontecendo. Porque, como eu digo sempre, tá? O Apocalipse, a palavra de Deus, está mais atualizada do que o jornal de amanhã.
O jornal de amanhã ainda não foi escrito, mas a palavra de Deus já foi e está contando o que vai acontecer no dia de amanhã. Que Deus os abençoe e que nós possamos estar assim renovados e felizes porque Jesus vai voltar e vai nos levar. E ele vai nos levar com ele. Vai ser o encontro da noiva com o noivo. A noiva é a igreja, somos nós. Vamos, a palavra fala, a noiva tem que estar ataviada, nós temos que estar enfeitados. E o que é que enfeita uma noiva? O que, que é? Uma roupa branca sem mácula, tá? Nós temos que estar sem mancha nenhuma para poder nos encontrarmos com o noivo, que é Jesus. Aí, como eu vou fazer isso? Sozinho você não consegue. Você consegue limpar a sua vida de acordo com o sangue de Jesus. E quando Deus olha lá de cima, ele não vê o pecado da Kátia. Ele vê a Kátia coberta com o sangue de Jesus, que foi pago alto preço para minha salvação e para a sua salvação. E vamos nos encontrar juntos, subindo na glória. Quando ouvir o som da trombeta, os anjos que vão arrumar a fila, vai para o seu caminho. E eu quero que vocês todas entrem comigo, que nós vamos entrar no céu desfilando, amém? Então, o estudo de hoje foi só, olha, deu para a gente fazer ele todinho no capítulo 13, e assim, e sabendo que essas coisas não é para você ter medo, é para você se alegrar. Quando você vê, é porque o tempo está chegando e o noivo está vindo, e ele vem, saltando pelos montes. Uhul! Vamos subir então, tá bom, crianças? Ó, semana que vem, capítulo 14 de Marcos, espero vocês afiadíssimo, tá bom? E se você quiser saber mais coisas sobre o Apocalipse, entra lá no canal que eu tenho lá o estudo inteiro, tem playlist, agora eu tô chique, tem playlist. Entra lá na playlist e você vai ver o estudo do Apocalipse inteiro, tá bom? Beijo para vocês, até a semana que vem. Pronto, Clay, passei. Ah, consegui fazer o capítulo inteiro. Foi muito top. Sabe o que Não eu, é? que eu Não é? achei assim, é muito idêntico? Não Que é? essa semana, na parte da manhã, eu fiz um devocional, né? Li uma leitura da Bíblia, aí depois veio uma coisa assim tão quente dentro de mim, até eu postei no meu. Eu fiz um post no Facebook, né? Sobre assim, eu fiquei parada refletindo sobre o tempo que está passando rápido. Sim. A gente começou um ano, já estamos chegando no final do terceiro mês, Meu, entendeu? nossa, eu tô pensando no Thanksgiving ainda, no Dia de Ação de Graça, já é 23 de março. Daqui uns dias, nós já tá pensando em ver que o fim do ano já chegou, já vai passar do Exatamente. 23 para o 24 e vai, né? Tá muito rápido, a coisa tá que nem um Sim, foguete. sim. Aí aquela coisa assim, sabe? É como se eu saísse de mim. Eu sentei na mesa, meu marido tinha saído, eu estava sozinha e comecei lendo a Bíblia, escrevendo na Bíblia, escrevendo. Aí, de repente, veio uma coisa assim, eu peguei, fiz o post no Facebook, joguei na rede, Aham. entendeu? E foi quase assim, pegando esses versos sobre tudo que a gente falou agora aqui, entendeu? No verso de Marcos e tal. Eu Sim. falei, gente, que coisa. É uma coisa assim, sabe? Foi um estudo que é como se eu tivesse sido abduzida nele, entrado no conteúdo, sei lá, foi uma coisa Sim. muito assim, foi muito confirmativo, muito Aham. definitivo. Eu comecei a ler, e aí eu cheguei, ainda falei, nossa, é a rapidez, né? Aí eu comecei, ainda pensei nessas coisas, nas mesmas coisas que você disse aí das guerras, é filho contra Uhum. pai, é mãe contra filho, tudo isso já tem. A Já gente tem, é. já vê nos noticiário, né? Filho matando mãe por causa de herança, porque a mãe não dá o dinheiro para droga, eles vai lá e mata. A gente vê muita coisa. E é Sim, o que a sim. Bíblia diz. Aham. Então, não tem É dúvida. as coisas se cumprindo. Jesus está voltando e é isso mesmo. A gente tem que, como se diz, pegar nos finais e se preparar, vigiar e orar, né? Porque Aham. para que a gente não seja pego de surpresa, para naquela hora falar, ai, mas eu não sabia. Não, Uhum. você sabia, você não vigiou. Sim. Porque quando como ele deu a impressão da figueira, né? Que a Aham. gente sabe quando ela vai dar o fruto e quando ela não vai dar o fruto. Sim. Então a gente também sabe que quando por exemplo,
que chegamos, nós aqui estamos no outono, não sei se aí é a mesma estação. Não, é o Então, contrário. Aqui, agora nós entramos na primavera. então, o outono a gente já sabe que as folhas despencam, Sim, porque as árvores vai trocar de folha. Então, a sim. gente já sabe tudo que vai acontecer. E a Aham, Bíblia é a revelação para as pessoas, através da fé, né, sim. esperar em Cristo. Aham, Esperar, buscar, estudar e crer. sim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Agradar a Deus, exatamente. Então, é uma coisa assim, é muito, sei lá, é muito assim, bom, muito criatividade espiritual, né? A gente aprofundar. Porque é um Sim. labirinto. Quanto mais você procura no baú, mais coisa parece que a gente sabe. Mas você vai lá no Aham. fim, você acha alguma coisa e fala, puxa, isso aqui eu não tinha percebido. E assim, Uhum. o E assim crescimento vai, exatamente. E se você for estudar o mesmo texto o ano que vem, você vai ver mais coisa ainda. E é, o mesmo texto se renova. Por quê? Cada hora você está preparada para uma coisa. Aí é, você vai perceber outra coisa, entendeu? Que passou batido. Então é muito legal. Por isso que a palavra de Deus é viva. É o viva por causa disso. crescimento. O E é crescimento nos muito bom. leva ao nível mais alto, né? Do Aham, aprendizado. O crescimento nos faz crescer. É isso aí. sim. Crescimento espiritual. É por isso que nós Muito, estamos aqui nessa, né? Então tá é muito bom? impressionante. Então tá E que bom? a Te Deus vejo na quinta-feira que vem e domingo eu vou postar o vídeo, tá bom? Do tudo estudo eu vou bem. gravar. E Domingo eu eu vou tô dando colocar. uma escapadinha, né? É... Vou sair com as filhas, nós Ai, vamos que delícia, passear. então você vê depois, porque eu vou postar no grupo, tá bom? Não, mas Vai eu curtir vejo. sua Pode deixar que filha, eu vejo. curte sua filha, aperta bastante, aproveita, porque, né? A gente nunca sabe É, amanhã, tá bom? verdade. Beijo grande para você. Tchau. Beijão, você também. Tchau. Tudo de bom.